Olá, Instagram. Olá, YouTube. YouTube faz tempo que eu não apareço por aqui, mas a tendência é melhorar. E aí, nesse domingo, 16 horas, a gente vai falar sobre a simbologia da vida. E foi algo que eu já abordei aqui em muitos aspectos aqui da rede social, sobre esse meu fascínio pelos símbolos da vida, né? E aí começou com o interesse nos arquétipos, e aí aos poucos eu fui migrando para a filosofia, eu fui entrando na mitologia, e hoje eu tô bem focada aí numa parte mais estratégica, que seria a mitologia grega. E eu vou misturar um pouquinho dos assuntos aqui que não deixam de ser os mesmos assuntos, né? Não deixam de ser o mesmo conteúdo, a mesma simbologia. Então, eu só preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Me deem aí um positivo, se vocês estão me ouvindo, se o áudio está chegando até vocês. A ideia é não fazer uma live muito longa, muito comprida, né? Até porque é domingo, 16 horas, é dia de maratonar aí, mas eu não poderia deixar de falar sobre esses assuntos aí que ultimamente estão fazendo parte da minha vida. Então, para quem tá entrando aí, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão me dando ok aí, que o áudio está chegando até vocês. E eu vou dando um oizinho aqui, mas eu não quero perder o foco também da nossa conversa, tá bom? E aí eu vou olhando aqui pro lado, porque eu tenho anotações e não tem como guardar tudo na cabeça, né? Senão a gente vai se distraindo, então eu vou olhar em alguns momentos pro lado. E aí a gente vai fazendo uma síntese aí e vocês podem interagir, tá? Quem tá aí no Instagram, quem tá no YouTube pode interagir, fazer algumas perguntas e a gente vai conversando aí. O que eu puder responder para vocês dentro dos meus estudos, eu vou adorar agregar aí. Bom, a gente vai começar a falar sobre a questão dos mitos, tá? Para quem observa aí, tá notando que eu tô falando bastante sobre mitos, principalmente mitos gregos, tá? E o que é um mito, na verdade? O mito nada mais é que uma história que aconteceu e que hoje é retratada dentro da nossa vida, tá? Em que sentido? Quando você era criança, você aprendia muito, agora eu vou usar aqui um termo que é aqui do Rio Grande do Sul, então não sei se todo mundo aí vai entender, que é a tal da história do velho do saco. E aí a mãe dizia assim, não fica até tarde na rua que o velho do saco vai te pegar. Não incomoda que o velho do saco vai te pegar. E o que é isso? Isso é um mito que contavam, né, para nós, enquanto crianças, e que algumas pessoas ainda continuam compactuando desse mito para dizer o quê? Se você desrespeitar os limites que eu estou te impondo, algo muito errado vai te acontecer. Isso a gente pode tirar como se a gente infringir a lei, se a gente fazer coisas que estão fora da normalidade, né? A gente vai ser punido. Então, você consegue pegar num simples mito, chamado o velho do saco, que existe uma repercussão dentro da nossa vida. Então, essas histórias contadas pelos nossos antepassados e que a gente continua replicando, elas nada mais são do que realidades que hoje existem, mas com uma conotação diferente, sendo que o significado é o mesmo no final, tá? Então a ideia é que a gente possa falar sobre esses mitos, porque com o tempo a gente vai perdendo, né? Vem outros interesses, a vida vai tomando outros aspectos. E aí, por que eu preciso estar atenta aos mitos? Por que eu preciso estar atenta aos símbolos? Por que eu preciso entender de arquétipos? E arquétipos não é só aqueles vídeos que você olha no YouTube que fala sobre, eu quero ser Cleópatra, eu quero ter a energia da águia, eu quero ser como Apolo, que é um deus grego que a gente vai falar aqui, né? Porque, na verdade, você não tem como criar algo perfeito sendo que não é você. E o arquétipo, o que é? Um molde. É um molde que você pode seguir, que a tua energia pode se misturar, mas você não vai ser perfeito. Platão costumava dizer
que quando o ser humano não consegue pensar de forma racional, ele trazia os mitos. Porque aí a imaginação, o inconsciente do ser humano, ele ia até a história, fazia as reflexões necessárias para aquele momento dele e adaptava naquela didática que Platão gostaria de informar ou até de conduzir aquele ser humano para uma maestria mais significativa de algum ponto da vida dele que estava passando. Então, quando a gente fala sobre mitos, quando a gente fala sobre histórias, quando a gente fala sobre arquétipos, não quer dizer que a gente está indo para o mundo da fantasia. Ah, a Bianca tá viajando, tá falando aí sobre arquétipos, tá falando sobre Apolo, tá falando sobre Afrodite. Não é que a gente tá indo para o mundo da fantasia. A gente tá indo buscar recursos na antiguidade que hoje fazem muito sentido para nós, tá? E para quem tá esperando, eu vou falar um pouquinho também sobre Afrodite nos relacionamentos, tá? Como que essa deusa hoje, ela traz, né, pra gente, como que a gente deve se portar, vamos dizer assim, num relacionamento, o lado luz dela nesse relacionamento e também o lado sombra que existe, tá bom? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês acham que a vida ela é toda racional? A vida de vocês é racional? De que forma? Tudo dá certo? Tudo dá sempre certo na forma que você imaginou que as coisas iriam acontecer. Nada sai fora do comum. A vida de vocês é racional? A minha, ela não é tão racional, né? Por quê? Porque às vezes eu tenho algo projetado na minha cabeça e por mais que as coisas aconteçam com o resultado que eu estava esperando, no meio do caminho, a forma de chegar nesse resultado não é sempre a mesma. Não é daquela forma que eu imaginava. Então, a vida, ela não é 100% racional. A vida é simbólica. De que forma? Vamos imaginar que eu preciso trabalhar mais a minha paciência, né? Eu sou uma pessoa que ando muito irritada, que eu tenho pavio curto, que eu não tenho muito entrosamento para conversar com aquelas pessoas que falam um pouco mais lento, né? Então, eu sou muito impaciente, eu quero que me fale na hora. Fala de uma vez o que tu tá querendo falar, não fica enrolando. Aí, o que a vida vai fazer? Você acha que a vida vai chegar do teu lado e vai dizer assim, tenha mais paciência? Não. Né? Porque até se acontecer isso, eu vou estar o quê? Sendo esquizofrênica, né? Tô ouvindo coisas ali que estão me falando para mim ter mais paciência. O que a vida vai fazer? Ela vai mandar uma pessoa que é extremamente chata e que tem todo o oposto daquilo que eu não aguento para justamente fazer eu treinar a minha paciência. E quando a gente fala assim, os opostos se atraem, não dá para generalizar isso, tá? Porque a nível energético e metafísico, os semelhantes se atraem. Então, se você está atraindo pessoas, e essas pessoas, pela simbologia da vida, estão representando algo que você não quer ver, é justamente aquilo ali que você precisa melhorar. Então, isso tudo é simbologia da vida, tá? A gente pode falar aqui sobre símbolos, igual a esse que eu botei ali quando eu anunciei que ia fazer a live, mas a gente pode falar em outros termos, que é esse que eu estou usando aqui. Porque no Meet eu consigo compartilhar com vocês as telas e mostrar exatamente a simbologia que eu estou falando, e mostrar o símbolo, e mostrar a imagem. Aqui no Instagram não tem como, então eu tenho que, de uma certa forma, verbalizar e fazer com que vocês entendam aquilo que está na minha cabeça projetado, para que vocês entendam baseado naquilo que eu estudei, tá? Então, vai mandar a pessoa chata para desenvolver a paciência aí. Quem não? Quem nunca, né? Quem nunca teve uma pessoa chata aí do seu lado para desenvolver a paciência, né? Ou o que a vida vai fazer? Vai te tirar algo que você achava muito importante para você aprender a dar valor. Isso é muito profundo. Quando a gente fala sobre essa simbologia da vida, não é uma coisa aleatória que existe para que a gente possa apenas ver como se fosse uma nuvem passando na tua frente e você vai apenas observar e vai deixar a nuvem passar. Tudo que acontece na tua vida vem te trazendo algum ensinamento muito profundo que você precisa parar, refletir e pensar. E quando a gente não tem esse domínio dos nossos pensamentos ou daquilo que está acontecendo ao nosso externo, é porque a gente não está preparado para receber algumas coisas. E a vida é como se fosse um professor.
né? Enquanto você não aprendeu toda aquela matéria que aquele professor tá te mostrando, tá demonstrando para ti, você vai repetir o ano, porque você não aprendeu aquilo que precisava aprender. Porque de uma certa forma você não dominou aquele sentimento ou aquela situação ou algo muito surreal que já existia no teu inconsciente desde a época da infância ou de vidas passadas e que hoje precisam se ressignificar. Tem uma live que eu falo sobre como é que é aquela live que eu falei com vocês, que eu contei que eu descobri que a Isis tinha felve e eu já tinha perdido um gato com felve. É alguma coisa como momentos repetidos e os ensinamentos do dependurado, alguma coisa assim, tá? É uma live que eu já fiz há mais ou menos uns 6 meses. E lá eu falo, né, sobre uma vivência que eu tive eu perdi um gato com felve e aí eu adotei outra gatinha e essa gatinha também teve felve. E para mim a perda do Davi, ela foi muito traumatizante, né? E eu descobri muito rápido e perdi ele muito rápido também. Quando veio o Isis pra mim, e eu descobri que ela tinha doença também, eu entendi que é algo que não tá no meu controle e que eu precisava controlar a partir do momento que eu tinha consciência. Porque antes de eu saber que ela tinha felve, eu não tinha a consciência, né? Então, pra mim, ela era uma gatinha normal, que ia dar muito carinho e amor, mas no momento que eu descobri que ela tinha essa doença e que é uma doença que precisa ser trabalhada num sentido de manutenção, num tratamento paliativo, eu sabia que ia chegar uma hora que ela ia ficar doente e não teria muito o que fazer. Então, eu teria que fazer antes daquilo acontecer. E fazem mais ou menos uns 15 dias que eu perdi a Isis, e para mim foi muito reconfortante saber que eu tinha aprendido com a lição do Davi, que eu poderia dar tudo para ela enquanto estivesse no meu controle. Então a vida mandou 2 vezes para mim a mesma situação, porque na primeira não tinha me saído muito bem. Né? Eu comecei a xingar a vida, eu comecei a xingar, ó céus, ó Deus, por que isso, né? A drama queen, que existe ainda dentro de mim, mas hoje eu consigo controlar, eu digo, não tá na tua hora de aparecer. Eu te digo quando você pode entrar, então espera aí do ladinho. E aí a Isis veio para mostrar para mim que você controla até aqui, Bianca. Daqui para frente você não controla mais a situação, mas você controla o que você vai estar sentindo, como você vai estar interagindo e as atitudes e decisões que você vai estar tomando a partir desse momento. Então você tem que entender todos os momentos que você está frente a uma situação, o que a vida quer te ensinar. A vida não vai te ensinar que tudo é uma desgraça, que você tem azar, você tem sorte, porque eu nem acredito nisso, né? Mas a vida vai te mostrar que alguma coisa ali existe. É como se fosse um presente e que você precisa aprender com esse presente para que não venham outros presentes gregos, tá? Quem não conhece a história aí do presente grego, né? Do cavalo de Troia. Então, você precisa entender que alguns presentes são benefícios. Mas enquanto você não entende isso como um benefício, isso pode ser um azar, ou uma catástrofe, ou algo muito imperceptível, assim, de você reagir a essas situações que acontecem, tá bom? E quando a gente estuda a simbologia, não é que a gente está entendendo as histórias, tá? Agora está estudando mitologia, está estudando simbologia. Não é que eu quero entender a história, eu preciso entender a história para tirar o significado dela, mas é para entender a nossa vida. Então, quando eu vou estudar Eros e Psique, é para entender sobre a questão dos relacionamentos. Quando eu vou estudar sobre Perséfone, quando eu vou estudar sobre a ida da Perséfone ao submundo, é para mim entender como que a minha sombra se comporta em alguns momentos onde eu posso experienciá-la e aprender com ela, tá? Então, estudar a mitologia, seja grega, seja nórdica, seja romana, vai ser para te ajudar a entender os momentos da tua vida, assim como você entender os arquétipos, né? Você pega ali arquétipos de animais, o que a águia, o que tem a energia da águia, o que tem a energia do falcão, o que tem a energia do tubarão, o que a raposa pode trazer, o que eu posso usar com a energia da leoa, o que o lobo pode trazer num relacionamento amoroso. Então tem todos esses aspectos que Jung trouxe para nós como 12
arquétipos do ser humano que você precisa ir desmembrando, tá? Mas, claro, para isso você tem que gostar desse assunto, né? Você não vai estudar financeiro se você não gosta de trabalhar na área financeira, né? Você não vai estudar medicina se você gostaria de ser um juiz. Então, tudo isso você tem que entender que o que vem para você é para que você possa se trabalhar, se autoconhecer, né? E de uma forma muito mais complexa do que aquilo apenas que você aprendeu na escola ou que você foi procurar num curso, tá? A todo momento, a vida é como se estivesse te dando de graça aquilo que você tem que pagar para ter. E em forma do quê? Em forma de símbolos, tá bom? Antes de nós entrar na questão dos arquétipos, vamos dizer assim, relacionados à mitologia grega, que eu prometi para vocês que eu ia falar sobre a questão do relacionamento humano. Para quem não tá lembrando, na última live que eu fiz, eu deixei uma enquete e o pessoal pediu muito para que eu falasse sobre a mulher guerreira sendo invalidada, a mulher guerreira, como é que, com orgulho ferido, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas primeiro eu preciso fechar esse contexto dos símbolos, para que vocês entendam, quando eu chegar na parte dos arquétipos, o que é que tem a ver Afrodite com amor, o que é que tem a ver Apolo com o meu profissional, porque senão fica uma coisa muito vaga, tá? Então, a gente está criando essa teoria para depois conseguir colocar na prática. Vamos lá, então. Já falei sobre os arquétipos, né? Todos nós temos arquétipos femininos e masculinos, e não é porque eu sou uma mulher que eu só tenho arquétipo feminino, e não é porque eu sou um homem que eu só tenho um arquétipo masculino, todos nós temos os dois arquétipos, tá? Que pode ser falado, pode ser chamado no taoísmo de yin e de yang, que é aquela simbologia do preto no branco, que é aquela mistura, onde tem o preto tem o branco, onde eu tenho o branco eu tenho o preto. Isso é o yin e o yang que todo mundo tem, né? E que a gente precisa equilibrar. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que é muito dedicada assim pelos outros, que só faz as coisas pelos outros, que não olha para si, que dá tudo que tem ali para os outros e nada para si, com certeza ela tem mais o que yin, né? Porque ela tá sempre nutrindo, ela tá sempre maternando. Ela tá sempre naquele arquétipo feminino da doação. Quando você pega uma pessoa que é muito dura, só pensa em si mesmo, né? Que passa por cima dos outros para conseguir um status, para conseguir mais recurso financeiro, ela tá muito no yang, ela tá muito fazendo. É uma pessoa que faz demais e não traz muito para si, a não ser questões materiais, que hoje aqui não é o foco falar, mas que não servem para nada, né? Então, quando você precisa, você entende que você tá mais no yin ou mais no yang, você precisa encontrar esse equilíbrio, tá? E os arquétipos, eles fazem isso. Então, por exemplo, você pode ter, baseado nos arquétipos de Jung, o arquétipo do amante misturado com o arquétipo do governante, né? E aí você tem o que? Você tem o yin, que é essa amorosidade que o arquétipo do amante traz, essa negociação no sentido do dar e do receber, e você tem o arquétipo Yang, né, que é esse arquétipo da dominação, que é aquele que vai fazer, e não é dominação no sentido de narcisismo, tá? Porque a gente pode ver também narcisismo lá na Afrodite, que depois eu vou falar pra vocês, tá bom? Então, a gente tem esses arquétipos, masculino e feminino, a ideia não é chegar na perfeição, porque não existe nada perfeito, mas sim chegar num modelo que possa trazer o nosso equilíbrio. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou mais yin do que yang. Então, por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui, né, essa saída da minha zona de conforto, num domingo de tarde, onde eu poderia estar assistindo um filme, enfim, isso, e passeando e tal, desperta o meu yang, que é o meu lado fazedor. Então, toda vez que eu saio da minha zona de conforto, ou toda vez que eu me desafio a algo que não está no meu habitual, que é o domingo, é feito para ficar na cama deitado o dia inteiro, eu estou ativando o meu yang, eu estou ativando o meu ato de fazer, né? E aí, automaticamente, o que acontece? Quando eu ativo o yang, eu trago para mim, para o meu yin, né, esse sentimento de nutrição, de que eu olhei para aquele momento que eu precisava me desafiar e fazer isso, e de uma certa forma, me resguardar e nutrir mais para que eu possa fazer mais. Então, eu vou lá, pego, trago para mim, construo mais e dou para os outros. Esse é um arquétipo que é materno, tá? Esse é um arquétipo do yin.
Eu vou lá, gesto aquilo que eu tenho de melhor. Então, por exemplo, hoje eu fui lá e listei o conteúdo que eu queria falar. Eu gesto isso dentro de mim e eu entrego para vocês. De uma certa forma, volta para mim. E aí eu gesto mais um pouco e entrego para vocês. Esse é um arquétipo de nutrição, tá? Ah, Bianca, como que tu sabe tudo isso? Porque eu me conheço. Eu sei que eu sou canceriana, o meu ascendente em Capricórnio, então eu tenho água e terra misturados. Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso modelar isso para poder fazer a entrega. Então, se eu ficar só no meu sol, que é sol câncer, eu vou ficar o quê? Muito minguada, né? Eu vou ficar muito recolhida, eu vou ficar muito dentro de casa, eu não vou sair, eu não vou explorar, eu não vou trabalhar esse meu chakra laríngeo que eu preciso trabalhar. E aí, por isso que eu tô abordando tudo isso, né? O que que é o autoconhecimento? É o trabalhar dentro da simbologia daquilo que a gente ganhou aqui na Matrix, vamos dizer assim, para me autoconhecer. Né? Não adianta eu sair para dizendo assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é realmente só isso, ou só aquilo? E tudo que a vida tá te trazendo para que você possa agregar, ou aquilo que tá te mostrando que não tá te agregando, que você vai ter que deixar de lado. Tá? Então é muito importante isso, e eu entendo que a mitologia ela vai me trazendo isso porque eu consigo fazendo algumas associações. Tudo certo até aí? Estão me ouvindo? Agora nós vamos entrar na parte dos deuses gregos aqui, tá? O que que eles podem trazer pra gente. Me digam se vocês estão me ouvindo. Eu tô dando aqui um oizinho para todo mundo que tá entrando na live, tá? Então sejam todos muito bem acolhidos aí, quem tá aqui no Instagram, no YouTube também. Se precisarem compartilhar alguma informação, compartilhem, tá? Eu comentei que na última live não conseguiam falar muito, porque às vezes o Instagram buga, e aí a pessoa não consegue escrever ali no comentário, né? Mas se tá tudo ok aí, se a minha voz tá normal, se o áudio tá chegando, é porque a mensagem tá sendo passada. Bom, falando só mais um pouquinho de simbologia. Imaginem que você tem uma pessoa que você ama demais, né? E essa pessoa também te ama demais. Como que você acha que essa pessoa vai demonstrar o amor, né? Então, vocês devem estar pensando aí. Ah, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Vamos supor que a pessoa te entregue uma autobiografia sobre ela, né? E ali na autobiografia coloque qual a consideração que ela tem por você. Isso é uma forma de amor? Você vê isso, tipo assim, sendo feito hoje em dia? Claro que não, né? Porque o que que acontece? A pessoa, quando ama, ela vai mostrar. Por meio do quê? De símbolos. Então, ela vai te presentear, ela vai, além de verbalizar, ela vai ter atitudes que demonstrem esse amor, né? Você não vai pegar ali a pessoa e a pessoa vai escrevendo só num papel ali, ah, eu amo você e te entregue e deu. Você quer o quê? Você quer atitudes. E quando você ama uma pessoa, você faz também algumas atitudes. Essa é a simbologia que eu tô tentando fazer com que vocês entendam que a vida não vai falar por palavras. A vida vai falar por imagens, por símbolos, por raciocínio não racional. Lembrem, no começo da live, quem não viu aí, o que Platão falou. Como que ele usava as histórias da mitologia quando o ser humano não entendia de forma racional o que ele precisava entender. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Olha o que está passando no cinema. Provavelmente muita gente já foi assistir, isso aqui não é uma condenação. Mas olhem o que a vida trouxe para o ser humano olhar para suas emoções. Qual o filme que está passando no cinema? A animação que está passando no cinema. E aí, o pai e a mãe lá, né, vão levar os filhos a assistir o filme, né? E aí, eu já ouvi pessoas saindo, né, de uma sessão de cinema desse filme, falando que se viram numa emoção. Sabe qual foi a emoção que mais se viram? Ansiedade, raiva. Eu não assisti, tá? Esse filme aí, que é o Divertidamente 2. Mas, para vocês entenderem o quanto a gente precisa olhar para aquilo que a vida está mostrando. A gente tem que entrar numa animação que é para crianças, digamos assim,
para poder entender como a gente está se refletindo hoje em dia perante a sociedade. Eu me identifico com a ansiedade, eu vou lá e me identifico com a raiva, eu vou lá e me identifico com a tristeza, e aí eu tenho que ir por meio de uma imagem que é automaticamente direcionada para crianças. Então vocês entendem que as histórias, elas já estão presentes há muito mais tempo, mas é muito mais fácil eu ir no cinema e assistir um desenho do que eu ir lá entender sobre Narciso, quando algum relacionamento na minha vida não dá certo. Será que eu não estava no arquétipo do Narciso? Será que eu não estava vivendo o amor de Afrodite e Hefestos? Então essas coisas fazem a gente repensar, e eu penso muito sobre isso, sabe? Eu fico pensando assim, eu preciso ir talvez lá para ver esse filme? Eu não preciso, eu sei que eu vou me identificar lá, com todas as emoções, porque nós somos todas aquelas emoções, não somos apenas uma. Quando a gente estuda sobre a mitologia grega, Perseu, Hades, Poseidon, todos esses deuses mitológicos e semideuses, enfim, eles são a representação do ser humano. Eu não sou só Afrodite, eu não sou só Perséfone, eu não sou só Hermes. Eu sou todas essas representações. E elas estão em forma de histórias. Por isso que é importante esse conhecimento daquilo que já traz há anos, né? E aí, para quem não gosta de grego, pode ver romano, pode ver nórdico. Tem ali os vikings agora que está passando. É a personificação do ser humano. É aquilo que já existe dentro de nós. E é aquilo que a gente tem que experienciar de melhor. Tá bom? Vamos lá, então. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tão esperado aí relacionamento amoroso que as pessoas pediram na outra live, tá bom? Vamos começar a falar sobre o renascimento de Vênus, que também pode ser conhecido como Afrodite, tá? E a Afrodite, eu vou trazer algumas explicações sobre a história dela, tá? Ela é representada pela deusa do amor, pela deusa da beleza, mas no seu lado mais profundo, e não no seu lado mais sedutor. Quando a gente fala de Afrodite trabalhando o lado mais físico, o lado mais sexual, mais sedutor, é a parte que entra no narcisismo, que é uma sombra de Afrodite, que precisa o quê? Mostrar muito do externo, porque não conhece o interno. E olha a simbologia que a Afrodite traz para nós, tá? E aqui eu não tô fazendo nenhuma ligação, algo, tá? É só para vocês entenderem. E a ideia que eu trago essas lives para vocês é para vocês refletirem da mesma forma que eu reflito quando eu estudo sobre esses contos, sobre esses arquétipos e essas mitologias. Afrodite era a deusa do amor, a mais bela de todas, tanto é que quando tinha Psique na Terra, né? Quem não conhece a história aí de Eros e Psique, Psique era uma mulher muito linda, né? Dizem que ela era filha de um deus com uma mortal, que tem muito disso na mitologia, né? Principalmente Zeus. Zeus tem muitos filhos, porque quem que é Zeus? O Criador. E aí quando a gente fala assim, não tô puxando pra religião, tá? Todos somos filhos de Deus, né? Que a gente fala muito hoje em dia, enfim. Por isso que Zeus tem muitos filhos, porque todos somos filhos de Zeus, lá na mitologia. Então, Psique era uma mulher muito linda, muito atraente, né? E todos admiravam ela pela sua beleza. Só que ela era tão bonita que ninguém queria ficar com ela, ninguém se casava com ela. E aí o pai começou a se questionar, o que tem a minha filha, né, que ninguém quer casar com ela? Todo mundo fica ali admirando a beleza dela, mas ninguém chega para casar com ela. As outras duas filhas minhas já estão casadas e Psique nada. Psique na mitologia é a nossa alma, tá? Então a gente se apaixona pela alma. E aí os mortais começaram a venerar Psique, né? Porque ela era muito linda, muito atraente, era uma mulher muito significativa ali comparada às outras. E Afrodite, quando viu que os homens começaram a venerá-la como uma deusa, sendo que ela era uma mortal, ficou muito enciumada. E aí ela mandou Eros, filho de Psique, que também é conhecido como Cupido, ir atrás dela e matar ela. Mas quando Eros
vê Psique, né? A Afrodite dá ordem que é para Psique ir para uma montanha muito alta, e quando anoitecer ela vai se encontrar com um monstro, né? E esse monstro vai dar fim para a vida dela. Esse monstro, na verdade, é Eros, e aí quando cai a noite, Eros vem a lua cheia e ilumina Psique, e Eros vê que Psique é uma mulher muito linda. E aí acontece o que? O feitiço vira contra o feiticeiro. Eros acaba se apaixonando por Psique, e aí é uma outra história que a gente vai contar em outro momento. Então, Afrodite, ela além de ser, né, a deusa do amor, ela também tem o seu lado sombra, que ela não aceitava que os humanos amassem outra ou venerassem outra mulher a não ser ela, pela sua beleza. Então, isso tem muito a ver com o traço do narcisismo também, né? Lá na live da Medusa, eu falo também, né? A Medusa, ela petrificava os homens porque ela precisava ter sempre aquelas estátuas como honra à condição, né, da maldição que ela recebeu de Atena. Então, o narcisismo, ele está presente também nessa ideologia da Afrodite, quando você quer muito que uma pessoa fique muito, não aceita que, tipo, a pessoa nunca mais, de uma certa forma, possa ter algo, e aí você acaba sendo narcisista, né? E aí é um outro assunto, não estudei profundamente, não posso falar muito aí sobre a questão do narcisismo, apenas aquilo que eu aprendi na psicoterapia, mas eu linkei junto com os arquétipos, tá? Vênus, né? Então ela não pode nem ser associada ao epicurismo, né? O epicurismo, o que que é? Aquela beleza muito externa, é aquilo que se enxerga só de fora, né? Então, tipo assim, quando você pega uma pessoa, por exemplo, na TV ou na rede social, que só quer se mostrar, né? A pessoa quer se mostrar, ela usa da beleza dela, ela sempre quer ser a mais linda, ela quer sempre ser aquela que é a mais envolvente. Olhem para mim, me venerem. Ela tá o quê? Ela tá usando um lado sombra, que é da Afrodite, né? Porque na verdade Psique não tinha isso. Ela foi de uma certa forma assim amaldiçoada, assim como Medusa foi, mas ela foi de uma certa forma endeusada pela veneração das outras pessoas, tá? Então, uma pessoa que mostra muito a sua beleza externa, que quer muito veja a sua beleza externa, ela também está usando o lado sombra de Afrodite, ela não está usando o lado luz de Afrodite. Porque o renascimento de Vênus, que é essa parte da Afrodite que a gente estava falando, se você estudar a história dela, ela sai das águas, né? E da espuma das águas, das ondas, né? Ela se transforma em Afrodite, né? Que enfim é Vênus. Eu até tenho um quadro aqui em casa que mostra ela dentro da concha. Então, eu tô falando aí, vocês devem saber qual é o quadro que eu tô falando. Por quê? Porque ela nasce nua, porque ela não precisa, de uma certa forma, ficar se endeusando, né? A própria essência dela, de uma certa forma, já mostra aquilo que ela tem de melhor. Então, você tem que ter muito cuidado. O Jake destruiu o dinheirinho. O Christian tá botando aqui o gatinho destruiu uma plantinha lá. Eita. Eu nem vou falar qual arquétipo pode ser. Ai, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Vocês sabem quem é uma atriz que tem bastante Afrodite, que usa bastante o arquétipo da Afrodite no seu lado luz? Angelina Jolie. Angelina Jolie tem esse arquétipo da Afrodite e ela experiencia o seu lado luz. Por quê? Porque ela é uma pessoa sensual. Você não vê fotos de Angelina Jolie mostrando as suas partes, mostrando as suas curvas, mostrando o decote e se expondo ao máximo para atrair seguidores, enfim, pela sua beleza externa. Ela é uma pessoa linda, ela é uma mulher linda, que ela tem os desafios dela. E aí, claro que você pode ver algumas cenas em alguns filmes, mas ela é uma pessoa que mostra, né, esse arquétipo de Afrodite de uma forma mais essência, né? E toda pessoa que ama, toda pessoa pura de coração ou de alma, ela não precisa ficar se mostrando ou se aparecendo, ou mostrando curvas ou mostrando detalhes que
de uma certa forma, induzem alguma questão física e sexual, tá? Ela pode mostrar a sua beleza e, de uma certa forma, ela vai encantar as pessoas com aquilo que ela tem, e não apenas com a sua vaidade exagerada, tá bom? Quando eu abri ontem acho que eu abri um story, falei alguma coisa sobre um atendimento que eu fiz, eu disse que a menina, ela queria saber muito sobre o seu lado profissional, né? A menina. Eu digo menina porque é uma moça, uma mulher. E aí eu falei que eu ia falar sobre Apolo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o lado profissional, que a gente tá aqui quase 40 minutos já. E quando a gente fala sobre o arquétipo de Apolo, a gente tá falando sobre uma clareza. Apolo é o deus da luz, do sol, perdão, é o deus do sol. Mas o sol traz o que? A clareza para nossa vida, né? Então, quando um dia tem sol, a gente fica mais animado, né? A gente sai, a gente quer abrir a janela, a gente quer passear, enfim. Como eu moro aqui no sul, teve uma semana que choveu muito, então a gente já tava assim, no terceiro, quarto dia, a gente já tava sentindo uma certa depressão, né? Uma certa angústia. Por quê? Porque não vinha o sol. E o sol, ele traz para nós essa clareza. Então, você imagina que se você não expor o teu sol, se você não expor aquilo que você tem de melhor, o teu brilho, você não vai conseguir atingir o teu potencial profissional. Então, presta atenção a quem faz aquilo que não gosta. Quem faz aquilo que não gosta não tá no arquétipo de Apolo. E quando você não faz o que você não, quando você faz o que você não gosta, você não vai ter sucesso financeiro. Porque o profissional, ele é apenas um espaço-tempo que vai fazer com que você consiga os recursos. E dinheiro, o que é hoje? Energia condensada. Quanto mais dinheiro você tem, mais energia você está fazendo troca. Quanto menos dinheiro você tem, menos a tua energia tá fazendo as trocas necessárias, tá bom? Aquela pessoa que guarda muito dinheiro, sabe? Eu vou guardar muito dinheiro porque vai que um dia eu precise, vai que um dia eu sofro um acidente, vai que um dia, sei lá, alguma coisa muito desgracenta aconteça na minha vida. O que tu acha que vai acontecer? Tu tá guardando dinheiro para que vai que um dia tu fique doente. Você vai usar onde esse dinheiro? Você vai usar o dinheiro na tua doença. Então, quando você precisa experienciar esse teu lado profissional, você sempre tem que ter alinhado algo que você gosta de fazer. Né? E eu sei que às vezes assim, mas eu não posso fazer o que eu gosto, né? Sei lá, eu queria ser esquiadora, mas eu moro na Bahia. Tô dando um exemplo bobo aqui, entendeu? E aí, de uma certa forma, eu não consigo fazer aquilo que eu gosto. Ok, existem momentos na sua vida que você vai precisar fazer aquilo que é necessário. E isso é um ser humano razoavelmente ético e coerente com aquilo que a vida tem, né? Mas, de uma certa forma, você precisa ir se trabalhando para que a tua luz, isso que existe dentro de você, possa emergir e aí você conseguir realmente trazer um significado, que é isso que falam muito na internet. Você tem que achar um propósito para a tua vida. Gente, às vezes as pessoas não têm um propósito. E nem por isso elas são pessoas desgraçadas ou pessoas que nunca vão encontrar nada ou que nunca vão ser nada. Então, você tem que sair um pouquinho dessa ideia de que você não é nada porque você não está fazendo aquilo que você quer. Você faz conforme você consegue e conforme a vida vai trazendo para você aquilo que você precisa aprender. Vocês entendem que eu falo aqui e eu sempre volto na simbologia da vida, né? Sempre a vida está trazendo aquilo que você precisa aprender naquele momento. Então, não tem como eu sair desse contexto de que a vida é simbólica, porque eu sempre vou voltar lá. Tenho que misturar, tenho que falar sobre arquétipos, tenho que falar sobre mitologia, sim, porque essa é a forma que eu aprendi a trabalhar e trazer esses significados e poder passar adiante o meu conhecimento, tá? Mas a gente sempre vai ter que estar tentando, ou atento àquilo que a vida está mostrando para mim, tá? Aquilo que, de uma certa forma, as pessoas que estão ao meu lado, com quem eu estou me relacionando, o que eu preciso fazer para sair, talvez, de alguns círculos viciosos que hoje eu não consigo sair, tá? Que mais aqui? Lembre que eu falei ali sobre as filas, né? Eu até botei ali um Reels, que foi o Reels que mais teve
compartilhamentos, tá? E ali eu falo sobre as filas e eu vou falar aqui para vocês também sobre as filas, para nós fechar essa parte aí da simbologia da vida, que eu acho que eu já falei demais, e vocês estão muito quietinhos aí, né? Vocês só estão ouvindo, vocês não estão falando. Então, eu vou falar sobre o exemplo das filas, e aí depois a gente vai finalizar aqui a live, para vocês poderem maratonar algumas séries aí. Ou ir no cinema assistir Divertidamente 2, para ver qual é a emoção que vocês estão se encaixando aí na vida, tá? Vamos lá, sobre as filas, então. Imagine que você está numa fila e a tua fila não anda. Eu adoro falar sobre isso, eu adoro. Imagina que você está numa fila e a tua fila não anda. E aí a fila do lado flui muito normalmente. Você sai da fila que você está e vai para a fila do lado. E aí a fila que você foi parou. E a fila que você estava começou a fluir. E aí você deve ficar pensando assim, puxa, mas isso é azar. Eu estava ali e a fila não andava. Aí eu vim para cá, a fila parou de andar. Se eu voltar para lá, aquela fila vai parar. E aí você fica pensando, que azar. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? E aí você começa no drama da vida. Nesses momentos, nesse exemplo da fila que eu tô dando aqui, vocês têm que pensar o que a vida está tentando te ensinar. Será que não está te ensinando que tu tá com uma ansiedade muito grande e que você quer que só as coisas que estão ao teu redor aconteçam e as outras pessoas que se danem, que se explodam? Será que você não tá com o teu ego muito alto, que você precisa dessa motivação e tá sempre querendo ser o primeiro, sempre querendo ser a primeira, sempre chegando na frente, sempre chegando como o melhor? Esse exemplo das filas mostra que o caminho que a gente tá é o caminho certo. Esse caminho de olhar para dentro, esse caminho de se autoconhecer, de se recolher, de ver por que essa pessoa chata do meu lado, por que eu não estou conseguindo prosperar financeiramente, por que eu não estou conseguindo colocar meu projeto no papel, por que eu estou procrastinando. Isso você tem que fazer, esses pensamentos. Por que eu saí de casa, todas as sinaleiras estão verdes? Por que eu saí de casa, todas as sinaleiras estão vermelhas? Por que hoje eu cheguei aqui e tinha uma vaga bem aqui na minha frente? Esses questionamentos vocês podem fazer a toda a situação que você tiver na sua vida, seja ela boa ou ruim. Eu vou dizer para vocês, não é muito fácil, tá? Porque você vai se deparar com coisas que você não quer ver. Você vai se deparar com sombras suas que você colocou debaixo do tapete para não ver. Você não varreu a sombra naquela hora. Ou você não guardou no bolso e fez como eu fiz com o meu drama. Segura tuas pontas aí que quem manda sou eu. Então, essas coisas que a vida traz para você, faz você refletir e faz você ressignificar padrões, crenças, paradigmas, bobagens que colocaram na tua cabeça, seja a família, seja pessoas, seja professores, seja mentores. Eu tinha uma pessoa que hoje ela não faz parte mais da minha vida, ela ainda vive nessa vida terrena, mas ela não faz parte mais da minha vida, porque eu me dei o direito de não deixar ela fazer mais parte. Que ela dizia muito pra mim assim, essa tua história de estar falando sobre isso na internet não vai te levar pra lugar nenhum. E hoje eu falo o que eu gosto de falar e divido aqui, não para mostrar para alguém ou para querer que alguém veja o meu valor. Olhe para mim, tá? Afrodite, olhe para mim, aqui eu sou mais bela, não. É porque isso faz com que eu exerça o meu poder yang, que hoje eu consigo administrar melhor. E a vida foi mostrando que eu não gosto de arquétipos porque eu sou louca, eu não gosto de mitologia porque eu sou louca, eu não gosto de trabalhar com a psicoterapia porque eu sou louca, é porque é algo que me motiva. Gente, eu fiz um texto aqui e eu tô olhando assim, ó, mas eu tô falando muita coisa aqui que tá vindo de coisas que eu estudei. Então é algo que eu faço fluir. E é esse estado de espírito que eu quero trazer para quem tá me ouvindo aqui no Instagram e no YouTube, que você precisa usar daquilo que a vida te traz e mostrar o teu melhor. E mostrar aquilo que de fato você veio fazer no mundo. E não com sentido de propósito. Eu vou parar 1 milhão de pessoas para me ver. Não. É no sentido de mostrar que de uma forma ou outra eu tenho outras coisas
que eu posso compartilhar e que eu posso experienciar. Parabéns. Obrigada, queridão. Obrigada. Tem uma coisa que me fez refletir bastante também, e tem encontro com a simbologia da vida. Há mais ou menos uns 30 dias atrás, eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Muito importante. Ele era um primo meu, tá? E foi assim, eu tinha um contato com ele, claro que não todo dia, né? Porque cada um tinha sua vida, enfim, mas é uma pessoa que esteve muito ao meu lado, esteve ao lado da minha mãe também, antigamente, quando eu era adolescente. E toda a família dele, assim, é uma família muito especial pra mim. E aí, eu acordei num determinado dia de manhã com a notícia que ele não estava mais ali, que ele tinha tido um mal súbito e acabou deixando esse mundo material. E aí, o que a vida me trouxe, claro que cada pessoa vai tirar o seu significado, mas o que eu entendi naquele momento, eu pensei assim, será que ele conseguiu realizar tudo o que ele queria? Será que ele conseguiu ser tudo o que ele queria? E conhecendo ele do jeito que eu conhecia, eu acho que ele foi muito feliz, tá? E ele fez muitas coisas assim. Mas a gente nunca sabe quais são todos os sonhos de uma pessoa, né? E aí isso me fez refletir também, né? Essa simbologia que a vida me trouxe. E se acontecer alguma coisa, será que eu consegui realizar tudo o que eu queria? Será que eu consegui falar, né, as loucuras que eu queria? Será que eu consegui mostrar para as pessoas o quanto estudar sobre arquétipos, que eu tanto falo aqui há mais de 3 anos, e fazer as postagens sobre filosofia e fazer essas reflexões, quem fica ao meu lado mais tempo, quem conversa comigo sabe que eu tô toda hora fazendo reflexões e tô contando histórias e tô indagando e tô questionando, né? E tô instigando as pessoas a refletirem. O que é isso que tá querendo dizer para ti? Você não entendeu ainda que isso tá mostrando ali para você que você precisa ter uma mudança na tua vida? De pensamento, de sentimento, de ação? Que esse fundo de poço que você se encontra foi você que se colocou? Que para você sair de lá você só tem que subir a escada e a escada tá parada do teu lado? Então quem me conhece sabe que eu já tenho esse hábito de ficar instigando ou falando, e às vezes de uma maneira mais abrupta, né? Tipo uma capricorniana que vai lá e dá as patadas mesmo, mas é uma coisa minha. Então tudo hoje na minha vida tem algum significado, e tudo na minha vida eu pego e transformo num significado. Na maioria das vezes eu transformo num significado positivo. E algumas vezes, quando eu vejo que não tem um significado tão positivo, eu guardo aquele significado ali negativo e num segundo momento eu tiro algum positivo, tá? E às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos, tipo esse nenê aí, esse julgamento em forma de presente que eu recebi, onde a pessoa dizia muito que o que eu falo aqui é loucura. Então, tipo, hoje eu pego como se fosse algo obrigado, foi um degrau que eu precisava subir. Então, para nós finalizar aqui, 51 minutos de live, daqui a pouco o Instagram me corta, no YouTube também já tô quase finalizando. Eu vou deixar aqui um convite para vocês, tá? Eu vou deixar num story aí um grupo de WhatsApp onde eu vou compartilhar algumas coisas de análises terapêuticas, tá? E aí vocês vão ter a minha agenda que vai estar aberta, que a gente pode fazer a terapia, a gente pode fazer os mapeamentos energéticos, vou conseguir compartilhar muitas coisas lá. A ideia é abrir uma mentoria, provavelmente dia 13 de agosto, às 19 horas, tá? Onde eu vou falar sobre... Agora eu vou olhar pro lado porque eu vou ver o que bem anotei, tá? Onde eu vou falar sobre análises terapêuticas de Eros e Afrodite, onde a gente vai falar sobre relacionamentos e amor, tá? Hermes e Apolo, onde a gente vai falar sobre profissional e financeiro. E Atenas e Ártemis, onde a gente vai falar sobre vida pessoal e evolução, tá? Então eu vou deixar um grupo de WhatsApp, para quem quiser... Fica à vontade, aí lá vai ter mais informações sobre essa mentoria, tá? Eu vou falar mentoria, às vezes eu vou falar workshop, mas vai ser totalmente gratuito para que você possa lá. E vai ser um grupo fechado, tá? Eu vou deixar alguns dias lá, depois eu fecho o grupo, então a gente vai criar uma egrégora de consciências que precisam evoluir nesse sentido e nessa vibe que eu gosto de trabalhar, tá? Então, vai vir quem tiver que vir, vai sair quem tiver que sair e tá tudo certo, como tem que ser sempre. Certo, pessoal? Bom, era isso que eu tinha anotado aqui, falei bastante sobre o que eu anotei, falei bastante sobre coisas que vieram.
Não sei se alguém tem alguma coisa para falar. Vou dar aí mais um minutinho. E queria agradecer a todo mundo que entrou aí, quem tá ainda me ouvindo, tá? Aqui no Instagram, no YouTube. Eu prometo que pessoal do YouTube, vou ficar mais perto de vocês aí. Eu tô um pouquinho longe, porque eu tô com esse projeto aí, essa mentoria, e aí eu tô trabalhando pra isso, tá? Meu Apollo aqui tá bem iluminado aqui para trabalhar pra vocês. Jéssica, obrigada, queridona, obrigada por estar aqui, tá? Saudade de você aí. Kelly, tudo bem? Ali, quando você vir a Passo Fundo, a gente vai conversar, tá? Tudo certo, pessoal? Então, eu vou dando tchau aqui do Instagram. Vou dar tchau também para quem tá me vendo no YouTube. E vou deixar aqui, então, quem que tá assistindo. Tá bom, amor. Eu vou deixar, então, no story ali, o grupo do WhatsApp, para quem quiser entrar ali. Vai ser um grupo silencioso e a gente vai trocar essas ideias aí, tá bom? Beijo e a gente se fala nos próximos, tá bom? Tchau, até!